O presidente Bolsonaro venceu as eleições de 2018 com 55% dos votos. Hoje, ele tem como apoiadores por volta de 20%. Esse povo votou nele e não se arrependeu. Mas temos os que votaram e se arrependeram. E entre esses tem os que usam argumento. Mas não tinha como saber que ele seria tão ruim. Bom, tinha pelo menos como se ter uma boa ideia de como ele seria como presidente. Com uma pesquisa na internet e saberíamos toda a sua biografia, inclusive diante dele entrar para a política. Oi, eu sou o Sérgio e seja muito bem-vindo ao canal Conversando Sobre. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho, ok? E vamos conversar sobre o nosso presidente. Jair Bolsonaro é capitão reformado do Exército. Entrou para a política após se tornar conhecido por atos de insubordinação no final dos anos de 1980. Foi vereador da capital do Rio de Janeiro, 7 vezes deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro e hoje é presidente da República. Está em seu terceiro casamento. Seu primeiro casamento foi em 1979, com quem teve 3 filhos. Do mais velho para o mais novo fica Flávio, Carlos e Eduardo. Do seu segundo casamento, nasceu Jair Renan. Do seu terceiro e atual casamento, com Michele Bolsonaro, nasceu Laura. Em 1987, a revista Veja publicou uma reportagem na qual mostrou planos do capitão e de seu amigo Fábio Passos para colocar bombas em quartéis do Exército. Dizia a reportagem que era um ato para pressionar o ministro do Exército, que na época era Leônidas Pires Gonçalves, a conceder um reajuste acima de 60%. E caso o reajuste fosse menor, eles cometeriam um atentado. Bolsonaro e seu amigo negam tudo isso. Então, para mostrar que o que diziam era verdade, na edição seguinte a revista publicou croquis do plano feito por Bolsonaro. E na época, esses croquis passaram pela perícia da Polícia Federal. Em 2 testes, ou seja, prova e contraprova, provou-se que esses croquis foram feitos por Jair Messias Bolsonaro. Em 2011, o coronel e ex-ministro Jarbas Passarinho, falecido em 2016, concedeu uma entrevista ao site Terra Magazine. Nessa entrevista, o coronel falou o seguinte do capitão, abre aspas, é um radical, e eu não suporto radicais, inclusive da direita. Não suporto radicais da esquerda e não suporto radicais da direita. Fecha aspas. Ainda falando de Bolsonaro, abre aspas, foi um bom militar. Só se salvou de perder o posto de capitão porque foi salvo por um general amigo dele no Superior Tribunal Militar. O ministro Leônidas rompeu com esse general por causa disso. Começou a se projetar quando aluno da Escola de Aperfeiçoamento de Capitães, quando deu uma entrevista falando dos baixos salários que recebíamos. Fecha aspas. Foi aconselhado a sair das Forças Armadas, pois se houvesse uma próxima vez, o seu amigo não poderia ajudar. Então saiu candidato pelo Partido Democrata Cristão a vereador da capital do Rio de Janeiro e foi eleito com um pouco mais de 11 mil votos. Os militares viram no que ele fez não como uma tentativa de cometer um atentado terrorista, igualzinho ao que o pessoal da esquerda fez durante o período militar e eles tanto reprovaram, mas como um sacrifício pelos que ganhavam baixos salários. Ou seja, a disciplina e o patriotismo militar, tão falado em prosa e verso, era mito. Nas eleições de 1990, se candidatou a deputado federal e foi eleito com mais de 17.600 votos. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, esses votos vieram, pelo menos a sua maioria, da Vila Militar e de Resende, onde fica a Academia Militar das Agulhas Negras. Em 1993, ainda com a sua mente militar no regime militar, sugeriu o fechamento temporário do Congresso e a volta do regime de exceção. Em 1994, disse a seguinte frase, abre aspas, prefiro sobreviver no regime militar a morrer nessa democracia. Fecha aspas. Com essa frase, ele mostra todo o seu viés antidemocrático, autoritário mesmo.
E vamos dizer que não tinha como saber como ele seria como presidente? Bom, tinha pelo menos como fazer uma grande ideia, porque havia fortes indícios de como ele seria. Em 1998, Bolsonaro aparece em uma publicação mostrando a que veio. Lá ele defende pena de morte, prisão perpétua, trabalhos forçados para condenados, redução da moralidade penal. E ainda diz a seguinte frase, abre aspas, a situação do país estaria melhor se a ditadura tivesse matado mais gente, fecha aspas. E ele se diz cristão. Em 1999, foi eleito pela terceira vez deputado federal. E aproveitando a sua imunidade parlamentar, em uma entrevista à TV Bandeirante, no programa Câmera Aberta, disse o seguinte, abre aspas, no período da ditadura, deveriam ter fuzilado uns 30 mil corruptos, começando pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, que seria um grande ganho para a nação. Fecha aspas. Bolsonaro foi o único deputado a votar contra o Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza, que seria financiado pelo antigo imposto CPMF. Imposto esse que arrecadou muito dinheiro por todos os anos em que esteve em vigor. O governo de FHC criou o Ministério da Defesa e Fernando Henrique colocou um civil no comando, Geraldo Quintão. Bolsonaro ficou com muita raiva e mostrou isso chamando o ministro de despreparado, canalha, patife, imoral e vejam só, o acusou de estar a serviço dos interesses dos Estados Unidos. Justo ele que durante o governo Trump foi tão serviente aos Estados Unidos. Foi contra a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Na Câmara, durante a audiência que discutia a demarcação, chamou o ministro da Justiça, na época Tasso Genro, de mentiroso e terrorista. Justo ele que planejou um ato terrorista nos quartéis do Rio. Nesse mesmo evento, foi atingido por um copo d'água, por um representante indígena, de nome Gessinaldo Gesseré Maué, que disse ter atirado a água porque não tinha uma flecha. Em 2011, o Ministério da Educação, para ensinar crianças e jovens a respeitar as diferentes orientações de gênero, criou um material específico para isso. Óbvio, levando em conta a opinião de professores e psicólogos. Como gerou muita polêmica, nem chegou a ser distribuído nas escolas. Bolsonaro, quando soube e teve acesso a esse material, fez um baita de um barulho e passou a chamar esse material de kit gay. E volta e meia, esse material é relembrado por Bolsonaro e seus apoiadores, para alimentar o argumento de um combate que eles estariam travando contra a esquerda, que está tentando implantar uma ideologia de gênero em nossas escolas. Até 2013, era visto como um ligado aos militares. Após se casar em uma igreja evangélica, passou a defender pautas conservadoras identificadas com igrejas evangélicas, como um modelo tradicional de família. Embora tenha se casado 3 vezes. E nessa terceira vez, ele e Michelle Bolsonaro moraram juntos por muito tempo antes de se casar. Inclusive, a filha nasceu antes do casamento. Ou seja, eles não são um exemplo, um modelo da tradicional família. Ele ganhou espaço nas redes sociais, pegando carona nos movimentos de direita que eram contra a presidente Dilma Rousseff, pela crise econômica e política que começaram no governo dela. Foi nessa época que Bolsonaro passou a ser chamado de mito por seus apoiadores, por representar o oposto ao politicamente correto. Pois em todas as entrevistas que ele ia, ele acabava provocando todos aqueles que ele achava que iriam ser seus adversários. Em 2015, na intenção de se aproximar ainda mais do eleitorado evangélico, trocou de partido, foi do PP para o PSC, cujo líder era o pastor Everaldo. Bolsonaro até foi batizado nas águas do Rio Jordão pelo pastor. Em 2018, trocou novamente de partido, foi do PSC para o PSL, para disputar as eleições. O partido quase não tinha representatividade, mas aproveitou a onda bolsonarista de 2018, da qual também se aproveitaram vários outros candidatos, inclusive o do PSL, que saiu de uma bancada de 8 deputados federais para 52 deputados.
Mas apesar da onda bolsonarista, as coisas não estavam tão fáceis para Bolsonaro. 2018 começou com o ex-presidente liderando as pesquisas de intenção de votos para presidente. Bom, mas aí entrou em cena o ex-juiz Sérgio Moro. De acordo com o STF, baseado em um processo que não poderia ter sido julgado por ele, Moro manda prender o ex-presidente, no caso do apartamento triplex no Guarujá. Para Moro, esse processo faria parte da Operação Lava Jato. Para o STF, não. Para o STF, o ex-presidente não poderia ter sido julgado por Moro em Curitiba. E os juízes da segunda instância, ao invés de ver essa falha, continuaram o erro e também condenaram o ex-presidente. Por essa condenação em segunda instância, o ex-presidente foi enquadrado na lei da ficha limpa e por isso não pôde mais concorrer às eleições para presidente em 2018. Lula era o primeiro nas pesquisas e com vantagem. Não igual hoje em dia, mas confortável. Bolsonaro era o segundo. Mas aí veio a prisão do ex-presidente. E em uma viagem a Juiz de Fora, durante um ato de campanha, Bolsonaro foi esfaqueado por Adriano Bispo. Com a prisão do ex-presidente e com a facada, tudo mudou. Bom, esse vídeo está ficando longo, então vamos encerrar essa conversa semana que vem. Não deixe de se inscrever no canal, curte o vídeo, um abraço e até o próximo.